Olá, eu sou o professor Maurício Pimentel, da Universidade Federal de Pelotas, e esse é o curso Redes de Inovação em Turismo. O propósito desse nosso vídeo, então, hoje é discutir o que é inovação aplicada ao turismo. Talvez venha em mente, em relação à inovação, as grandes mudanças que o setor sofreu a partir da internet 2.0, como o TripAdvisor, por exemplo, né? Essa plataforma que foi lançada em 2000, chegou no Brasil em 2009, e que, com a possibilidade das pessoas interagirem e dos visitantes fazerem comentários sobre os destinos, mudou radicalmente, por exemplo, a balança entre agências e operadoras e clientes, né, que muitos começavam a preferir fazer a sua reserva diretamente. Contribuiu também para o fim de algumas iniciativas de classificação oficial, por exemplo, como o SD Class, e os guias de papel, como o Quatro Rodas e o Lonely Planet, tiveram que se redefinir, né? Para muitos destinos, o TripAdvisor também representou uma forma barata de divulgação, né? Então, muitos destinos conseguiram se colocar antes no mercado que era muito mais restrito, né? Mas será que a inovação em turismo sempre envolve aplicativos e dispositivos de informática ou tecnologia? O que vocês acham? Bom, diferente da indústria, né, ou no setor de serviços, a inovação deve ser entendida de uma maneira um pouco mais ampla, né, porque não existem inovações tecnológicas protegidas por patentes, por exemplo, né, como é o caso de medicamentos, de softwares, enfim. Então, é possível pensar, em relação ao turismo, uma série de exemplos de inovação que não necessariamente envolvam a informática, né? Por exemplo, um novo prato no cardápio de um restaurante, um treinamento para estimular um serviço mais eficiente, mais acolhedor, né? Isso, enfim, tanto num hotel quanto numa agência, num destino. A reforma ou layout da recepção de um hotel, o modo como as empresas se articulam para fazer a sua distribuição, né? Ou a própria produção associada de algum destino, por exemplo, a agroindústria de algum destino ou o artesanato vinculado à produção turística, né? Então, uma referência importante no campo da inovação foi um manual desenvolvido pela OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e a Eurostat, que traz, então, uma definição que ela é utilizada em diferentes pesquisas, né, através de diferentes setores e em diferentes países. Então, segundo esse manual de Oslo, uma inovação é a implementação de um produto, bem ou serviço, novo, ou significativamente melhorado, ou um processo, um novo método de marketing, um novo método organizacional na prática de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas. Então, pelo que a gente pode ver a partir dessa definição, existem quatro principais eixos, né, da inovação. Então, são elas: os produtos e serviços, os processos, a própria organização e o marketing, né? Então, alguns exemplos em relação ao turismo de inovação nesses quatro eixos, né? Em relação, por exemplo, a produtos e serviços. Pode existir, por exemplo, um novo evento ou um novo tour, né? Uma nova combinação de elementos que sejam distribuídas para os visitantes, uma nova proposta de viagem ou uma nova embalagem de algum souvenir, por exemplo. Em relação aos processos, né? Pode-se haver novos procedimentos operacionais padrão, né, dos hotéis, das agências, enfim, prevendo as ações e as situações em situações de risco, né, prevendo as ações do passo a passo de como é que deve ser o atendimento e o que fazer em situações de risco. Ou, por exemplo, algumas práticas de gestão ambiental, pensando nessa relação do estabelecimento e a sua relação com o meio, né? E adotando, então, iniciativas que vão desde a coleta seletiva, do monitoramento de vazamentos, por exemplo, do reuso, coleta da água da chuva, ou um sistema de aquecimento solar. Então, isso são inovações em relação aos processos, né, das empresas. Mas pode também ocorrer um outro eixo, né, uma inovação organizacional, ou seja, como, por exemplo, a instituição se integrar em uma rede, né, para aumentar o seu poder de barganha com os fornecedores. Ou, justamente o contrário, ela terceirizar alguma atividade que ela percebe que não é o foco da empresa, como, por exemplo, num hotel, a lavanderia, o restaurante, né, e diminuir, assim, os custos os custos fixos, né, o capital que está imobilizado ali. Ou, por exemplo, a realização de um treinamento e uma atividade para integrar a equipe. Então, isso também são exemplos de inovação dentro do ramo organizacional, né? Em relação ao marketing, daí, né, eu tenho inovações como, por exemplo, a escolha de novos canais de distribuição, né, um destino, por exemplo, que se coloca nessas plataformas como o próprio TripAdvisor, né, e que faz uma gestão ativa das percepções dos visitantes em relação a isso, ou a procura de um novo público, por exemplo. Então, isso são
inovações vinculadas ao marketing, né? Então, como a gente pode notar, mais do que os aplicativos ou a tecnologia, a inovação em relação ao turismo trata-se de pensar na própria missão, no sentido, enfim, das empresas, das organizações e como é que elas estão colocadas no ambiente de negócios, né? Então, é justamente isso, estar atento ao que está passando ao seu redor, né? E realizando essa renovação nos seus processos internos, né? Com a própria mudança, enfim, da situação, né? E do mundo, né? E se atualizando em relação a isso. Então, nesse sentido, é importante considerar o vínculo entre o turismo e o território, né? Porque o turismo é uma prática que, diferente, por exemplo, de outras, né? Ela exige o deslocamento da demanda. Então, eu não posso mandar um produto turístico pelo correio, como eu faço com um produto da indústria ou outras coisas assim. Então, nesse sentido, algo que acontece, né? É isso de ficar atento a novidades que estão acontecendo em outros locais, né? E importar essas novidades de outros setores ou de outros locais e, de uma maneira, adaptá-los e aplicá-los localmente. Porque sempre quando a gente vai aplicar aquilo na nossa organização ou no nosso destino, algumas mudanças têm que ser feitas, né? Para, enfim, ficar mais de acordo com aquilo que é a própria missão e com o próprio ambiente que aquela inovação está sendo colocada. Então, a gente pode notar que alguma coisa talvez exista em outro local, mas talvez não exista ali, não exista naquela firma. Então, o quanto de oportunidade que existe nesse sentido, né? E com isso, né, ter essa atenção de que a inovação nem sempre é algo revolucionário, ela pode ser uma inovação incremental, ou seja, pequenas mudanças, mas que aos poucos e no conjunto vão ser importantes para agregar valor aos serviços, né, e manter essa organização atualizada frente a essas novas demandas, né, que vão surgindo. Então, voltando ao TripAdvisor, vocês já conferiram o que as pessoas dizem sobre os atrativos do município de vocês, que vocês atuam, ou sobre o seu estabelecimento? Como é que vocês interagem com esses comentários? Eles são uma fonte estratégica de informação e para um bom relacionamento com os seus clientes? Fica a questão aí para vocês.